Storytelling é uma palavra popular hoje em dia, é uma buzzword no meio de marketing principalmente, mas também no meio de dados, né? Porque contando histórias, a gente se conecta com as outras pessoas de forma mais profunda. E aí, no caso do Spotify, o que eles encorajam que você faça ali? Que você compartilhe. Perfeito. E aí, quando você vê todo mundo, né, nos seus amigos, na sua timeline, no seu Instagram, nos seus stories, compartilhando ali o ranking das músicas mais ouvidas, dos estilos musicais, rola aquele FOMO, né? Rola aquele fear of missing out de tipo, pô, queria ter também. Aí eu não tenho Spotify, acho que eu vou começar ouvindo Spotify, porque aí eu vou ter o gráfico bonitinho. Claro que ninguém vai começar a pagar só por causa disso, mas aquilo gera engajamento, né? Você dá um negócio que a pessoa tem vontade de compartilhar, a gente tá lá fazendo propaganda pro Spotify de graça, né? Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do meu, do seu, do nosso, do Brasil. O Brasil clamou por este episódio do Analytics Talks, o episódio sobre storytelling com dados na prática. Como sempre, aqui ao meu lado, ele, conhecido pelos populares como Luciano Fialho, mas também conhecido pelos populares por outro nome, a.k.a. você fala aí na sua cabeça, eu vou chamar ele aqui Luciano Fialho. Tudo bem, Luciano? Anota aí na agenda, não marcar podcast depois do almoço. Ou melhor, não participar de podcast depois de comer feijoada, algo do tipo. Nota Cara, você... mental. Mas mas tem alguma coisa que a galera que tá ouvindo vai começar a entender, que é, quando marca podcast pra gravar de manhã, tu fala, aí, vocês marcam podcast de manhã... Aí eu venho puto. Não, quando vem de manhã, eu venho puto. Quando vem de tarde, eu venho mole. Sabe? Tipo, cansado. Que hora você te marca? À noite? Meia-noite, porra. Meia-noite. Sacanagem. Nem daria pra fazer isso, pô, com a convidada de hoje. Nem daria, coitado. Não, tudo bem. Talvez pra ela fosse ser 6 da manhã. Alguma coisa do tipo assim. Que é pior, né? Que é loucura. Aí ela vai estar puta, pô. Ela que tá puta. Né? Seja bem-vinda mais uma vez à nossa humilde residência. Ela que é detentora de tá bem no ranking de todo episódio que participa. Ingrid Silva Pino, seja bem-vinda a mais um episódio nosso. Obrigada, muito obrigada por me receber mais uma vez. Vocês sabem que eu adoro vir e a gente já fez um podcast sobre storytelling com dados, mas hoje a gente vai aprofundar ainda mais e retomar também um pouco do que já foi falado antes. Hoje você tem a meta de competir com você mesma, viu? O episódio mais ouvido Sim, do podcast é o podcast recorde. com dados com você e com a Fê. Agora você tem a missão de bater o seu próprio recorde. Vamos tentar, vamos lá. Boa, boa. Mais uma vez, obrigado, Ingrid. Esse tema a gente acaba falando muitas vezes. E a gente gravou recentemente um episódio sobre visualização de dados, que a gente acabou nesse episódio também falando sobre storytelling. Até tem uma fala sua nesse episódio que é muito boa. E a gente está falando de visualização de dados, você traz. Gustavo, muito bom se bater sobre storytelling. Por quê? E aí a galera quiser saber o porquê que a Ingrid falou, vai lá dar play do outro episódio. Mas é muito importante isso, porque a gente bate muito na tecla sobre storytelling com dados. E aí, acredito que esse aqui a gente ainda vai cumprir um outro papel. Que além de falar sobre storytelling com dados, a gente vai falar um pouquinho mais de prática aqui dentro. E eu quero começar com você nos ajudando a contextualizar o que é storytelling, por que storytelling é importante. Daqui a pouco a gente entra nos dados. Ok, bom. Storytelling quer dizer contar histórias, né? História é qualquer narrativa ou, né, qualquer conjunto de eventos em série conectado. Storytelling é uma palavra popular hoje em dia, é uma buzzword no meio de marketing principalmente, mas também no meio de dados, né? Porque contando histórias, a gente se conecta com as outras pessoas de forma mais profunda. Então, isso pode ser no marketing para uma marca se conectar com os consumidores, isso pode ser, no caso de storytelling com dados, para quem está apresentando aqueles dados, né, para o analista que está apresentando aqueles dados, se conectar mais ou conectar as pessoas que estão ouvindo ali para engajar
os stakeholders, engajar o gerente, engajar o cliente com os dados daquela história. Quando você apresenta dados num formato de história e não só relatando ali o que, né, mostrando o que está acontecendo nos dados, descrevendo os dados, você consegue engajar mais, você consegue com que as pessoas lembrem daquilo que você está contando. Então, storytelling é muito importante na nossa área de dados, de análise de dados. É muito porque, tipo, a base é porque a gente quer ser entendido, né? E não... então, assim, acho que os recursos que a gente ganha quando a gente está contando uma história, analogias, sabe, comparações, são recursos que a gente acaba aplicando no nosso dia a dia para poder contar a história a partir dos dados que a gente tem, né? Eu fico pensando, tipo, se não é meio... Pô, a gente tem que chegar num nível onde as pessoas estão num achismo tão grande, mas tão grande, que a gente tem que contar a história bonitinha o suficiente para o cara poder mastigar. Mas, de fato, acho que a gente consegue ser muito mais entendido. E acho que esse é o ponto principal, né? O objetivo é a gente conseguir ser entendido, principalmente para que essas ações que vão ser executadas a partir dessa história fiquem mais palatáveis até, né? Porque tem uma máxima de que a gente, quando vai explicar algo, e, pô, tem uma porrada de coisa técnica no meio do caminho que não faz sentido pro objetivo daquela análise. Então, acho que é um pouco disso aí. Sei lá, acabei entrando aí na bala da... Eu acho muito legal você falar em ações, né? As ações que têm que ser tomadas com esse conjunto de dados, porque você pode descrever um conjunto de dados sem contar histórias. Por exemplo, as vendas subiram no mês passado, mas a partir do momento em que você enxerga aquele conjunto de dados como parte de um sistema, você entende que ele existe dentro de um contexto, naquele mesmo exemplo, né? As vendas subiram no mês passado 10% em relação ao mesmo mês no ano anterior, depois de ter um investimento 20% maior em mídia. Isso já começa a soar um pouco mais como uma história, isso já começa a soar um pouco mais como algo que se conecta a uma ação que eu vou tomar a partir daqueles dados, e não só a descrição daquele conjunto de dados. Tem uma frase de um livro que eu li até para dar já um salve para a galera. Tem 3 livros sobre storytelling com dados, né? Um é mais sobre visualização e 2 sobre storytelling com dados de fato. Um, que é o livro Storytelling com Dados, já criando expectativa para quem nunca leu, é um excelentíssimo livro de visualização de dados. Boa, que daqui a pouco a gente bate aqui um pouco mais sobre isso. E tem mais outros 2 livros que eu super recomendo, que é um livro chamado Data Story, da Nancy Duarte, e um outro que é o Storytelling com Dados de Impacto, que é do Brent Dykes. E nesse livro do Brent Dykes, sobre Storytelling com Dados de Impacto, ele traz uma frase que ele fala: histórias vencem estatísticas. Por isso a gente deve contar histórias. E aí eu queria agora, Ingrid, trazer para você em cima disso, que é o que é o storytelling com dados, né? A gente entendeu o que é o storytelling, o ato de contar histórias e tal. O que é o storytelling com dados? O storytelling com dados é contar histórias, só que com dados, né? A gente conta histórias para educar, para entreter, para inspirar, para formar os valores e a nossa cultura. E histórias ajudam a dar sentido ao mundo à nossa volta, né? Na análise de dados, essas histórias ajudam a dar sentido aos padrões, às correlações, às conexões que a gente está fazendo, que a gente está enxergando naquele conjunto de dados, e ajudam a contextualizar aquilo num sistema maior a que esses dados pertencem, né? Então a gente conta histórias, eu falei, né, também para engajar as pessoas, por exemplo, para convencer ou persuadir um cliente ou gerente a tomar decisões com base naqueles dados, a inspirar as pessoas a olharem, porque não é só num contexto ali de empresa, você pode contar histórias com dados para um público maior, como se faz em jornalismo, por exemplo. Então você pode querer inspirar as pessoas a olharem com mais atenção para determinado assunto. E para criar uma cultura, seja na empresa ou seja, né, naquela audiência, de formar as nossas convicções, as nossas opiniões e tomar as nossas decisões com base em dados. Pô, perfeito. É a junção disso, né? O Super Gêmeos ativar. Você vai pegar a parte de dados, a parte de storytelling e somar. Eu queria, ainda em cima desse ponto, eu acabei já trazendo um spoiler aqui, falando que storytelling com dados, e o livro mais vendido sobre isso, ele não fala storytelling. Para ser justo, ele tem um capítulo de storytelling, né? E depois ele foca muito em visualização de dados. Eu até brinco, e deixo bem claro aqui que eu brinco no mercado, que esse livro é o maior clickbait que existe, né? Porque você compra achando que vai aprender storytelling com dados e você vai aprender visualização.
Em cima disso, a gente aqui na Métricas Boas, a gente acaba falando durante algum tempo já que storytelling com dados não é só visualização de dados. Que visualização de dados faz parte do storytelling com dados, mas não é só isso. E aqui na nossa visão, se esse storytelling com dados que você vai fazer, de fato é algo que você vai apresentar, você vai falar com pessoas, você vai usar ali as informações, a gente acaba falando que, pra gente, a nossa visão é que storytelling com dados é a junção de 4 coisas. Audiência, você tem que saber para quem você está falando, com quem você está falando, quais são as informações que a pessoa tem. No nosso podcast de visualização de dados, você trouxe um ponto muito importante, que é a pessoa é daltônica, por exemplo, que cor você vai usar. Então, existe uma informação muito importante em saber sobre a sua audiência. Número 2, a gente saber sobre storytelling. Terceiro, visualização. E quarto, oratória, porque você vai apresentar isso para alguém. Você tem que saber minimamente como usar. Você concorda com essa visão aqui? Parcialmente, concordo. Vamos embora. Em geral, é que, bom, como também a minha especialidade é visualização de dados, em geral eu enxergo o storytelling como parte da visualização de dados. Mas acho que são 2 perspectivas válidas, tá? Porque para mim a visualização de dados vai ter outras habilidades que você precisa desenvolver ali, de comunicação, de saber manejar os dados, de entender um pouco de design, entender de narrativa, e a parte de entender de narrativa é storytelling, né? Eu fico batendo na tecla, né? Storytelling é essa palavra em inglês, mas que significa contar uma história. E você realmente não conta uma história sozinho na floresta. A história precisa de uma audiência para existir, certo? Como você falou, você tem que entender a sua audiência. Mesmo que seja uma pessoa só, mesmo que seja alguém que leu o que você escreveu séculos depois de o narrador morrer, a história existe porque alguém conta e porque alguém recebe essa história. E visualização e oratória, né, que são os elementos aí que você falou, eu entendo mais como formatos possíveis para contar uma história, e não condições sem as quais a história não existe. Porque você pode contar uma história só com gráficos de dados, ou você pode contar uma história de forma oral. Em alguns contextos, a gente se beneficia de ambos. Em geral, numa apresentação de trabalho, quando você vai apresentar um relatório, por exemplo, você faz uma apresentação que envolve habilidades tanto de visualização de dados quanto habilidades de oratória. Perfeito, perfeito. É que na minha visão, a gente pensa aqui muito sobre a junção de 3 fatores, né? Narrativa, data vis e dados. E aí, quando eu estou falando de narrativa, data vis e dados, eu estou falando que a narrativa, ela explica, o data vis, ele esclarece, e os dados, eles ajudam a gente a engajar. Então, quando a gente está explicando alguma coisa, a oratória aqui, ela é o play se você tiver necessidade de usá-la para apresentar, né? Mas quando você, pelo menos a base aqui, na minha visão, seria narrativa, data vis, dados. Um esclarece, o outro ajuda você a explicar e o outro ajuda a fazer as pessoas engajarem na tua história. Então, quando você está explicando alguma coisa, e acho que você tem muita experiência para falar sobre isso, se você estiver explicando uma coisa para alguém e você não tiver o dado, a pessoa vai querer saber de onde você puxou isso, vai querer ver o gráfico, vai querer ver a informação. Então, você tem que deixar ali porque ela te ajuda a esclarecer o que você está trazendo. Então, é muito difícil você contar uma história que não tem um recurso visual que apoie o que você está falando. Uma vez que a sua história contada é a história que eu estou trazendo aqui, de você estar em pé falando para alguém, explicando, contextualizando, você tem o apoio desse recurso verbal aqui, de fala, né? E explicação para as pessoas. Agora, tem exatamente o ponto que você trouxe, né? Eu posso estar criando histórias que, na realidade, eu vou ter que descrever para as pessoas poderem ler sobre isso sem apoio verbal. Aí a oratória não vai te ajudar. O que vai te ajudar é o storytelling, data visualization e os dados para te ajudar a criar essa tríade, vamos dizer assim, que é a base, na minha visão, sobre toda vez que a gente vai contar storytelling com dados. Poxa, mas até na hora de escrever, se você tiver... você pode usar técnicas de oratória para poder descrever... mas você sim, usar uma base de comparação, analogia dentro Sim, mas aí você acaba usando mais o storytelling para contar a história do que a oratória em si, né? Não que você não utilize traquejos de português, né? Mas... E eu acho muito legal essas técnicas, né, que o Luciano tá trazendo de comparação, de analogias e tal. Como é que a gente também usa algumas técnicas dessa na análise de dados, né, para a gente trazer uma para a prática também? Porque dependendo da análise de dados, a gente pode estar
de frente até a formatos diferentes de história. Você tem uma história linear ou você tem uma história ramificada. Então, uma história linear, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. No caso que, se você está apresentando um relatório de dados em slides, é como se fosse ler um livro de romance, é linear. Já quando a gente está fazendo, né, um paralelo a outros formatos de contar a história, né? Mas quando a gente cria um dashboard, que é um painel interativo de dados, ou explora os dados através de um dashboard, enfim, qualquer exploração de dados, né? A gente precisa pensar em histórias de forma ramificada, não de forma linear. Tem inclusive um artigo interessante da Suzy Lu, se der eu vou mandar o link para a gente colocar aí na descrição do episódio. É sobre storytelling em dashboards e ela compara a criação de histórias em dashboards com a narrativa ramificada que é usada em videogames. Não todo videogame, tem alguns que são lineares, mas tem muitos videogames de RPG e tal, em que existem muitos múltiplos caminhos possíveis ali para a história. E, em geral, numa fase mais exploratória de dados, o analista deveria pensar dessa forma ramificada, deveria se aproximar ali daquele conjunto de dados de forma a enxergar ali várias ramificações para as histórias que a gente pode contar. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. E acho que o que as pessoas não entendem, e aí vai meu impacto assim, quando eu vejo o mercado e converso, é que toda vez que você vai conversar com alguém sobre storytelling com dados e a pessoa focar só na visualização, né? E lembrando que a visualização ela é um dos pontos, como a Ingrid falou, como a gente também tem outro entendimento aqui, mas também fala sobre isso. Não é só visualização, né? Acho que esse é o principal ponto. E se você discorda de mim e do Luciano aqui, do pensamento da gente na Métricas, mas acho que o público hoje, da gente aqui, da nossa bolha de dados, focando só na visualização. E aí, muitas vezes, está fazendo storytelling, depois você vai ver, cara, você criou um dashboard, mas assim, qual proposta para quem vai fazer isso, o que você quer passar com isso? Eu estou preocupado no gráfico, na cor, mas e o restante? Porque existem diferenças de análise, reporte e apresentação e dashboard também em torno disso tudo, né? E eu vejo a galera viciadaça só na visualização. Não que ela seja menos importante nem nada, pelo amor de Deus, parece que eu estou falando isso, não é o meu ponto. Para mim, ele é tão importante quanto, mas não é só isso, né? Mas aí, de novo, a gente não tem muito isso porque hoje a maioria das empresas que têm áreas de dados ou as consultorias de dados trabalham de um jeito muito mais receptivo, ou seja, não existe proatividade nas análises. Na maioria das vezes, eu tenho um card lá dentro do meu Asana que eu tenho que criar um dashboard que vai responder uma dúvida de alguém e eu não tenho a capacidade técnica ou eu não faço porque meu chefe não deixa, sabe? De entender o contexto daquela solicitação, entender o objetivo daquela solicitação, para de fato eu ter que apresentar esse dado. Acho que isso está muito desse vício que a gente tem no mercado hoje, de áreas de dados serem totalmente a área de suporte, sacou? A dashboard, ou seja, o cara só vai lá, extrai o dado e te entrega o relatório, sabe? Acho que aí é que pode estar um pouco do vício, sabe? Porque quando a gente tem processos e times de dados com a capacidade proativa de analisar os dados e levar os insights, aí o storytelling é inerente a qualquer jornada, sacou? Senão você não mostra o dado, sabe? Acho que a diferença hoje nós mostramos os dados e dando check enviando um link no WhatsApp, tá ligado? Então, tipo assim, isso não é apresentar dados de porra nenhuma, desculpa, Ingrid, eu falava. Mas, tipo assim, acho que é muito desse cenário vicioso que a gente tem das áreas de dados sem área de suporte a dados, não, sabe? O cara só cria relatório e entrega relatório. Como que a gente vai cobrar do nosso profissional de dados, storytelling, se a gente, como solicitante, só pede o relatório pronto? Sacou? Eu não sei se isso traz Mas o profissional de dados, a galera da área de dados também tem que contestar um pouco isso aí. Quando vem aquele briefing que é só ali uma listinha das fontes de dados, uma listinha das métricas que tem que estar ali no dashboard, tem que perguntar. E é uma coisa que a gente já conversou antes, não lembro se foi no último episódio, mas eu sei que a gente já falou sobre isso, que é saber fazer as perguntas, saber perguntar. Mas por que você vai usar isso? Mas como que você vai usar isso? Que tipo de decisões que vão te ajudar essas métricas aqui nesse dashboard? E através dessas perguntas você começa a entender quais são as histórias possíveis de serem contadas com aquele dashboard, quais são aquelas ramificações
das histórias que podem ser contadas com aquele dashboard. Inclusive, é interessante fazer um exercício de realmente escrever como se fosse uma historinha ali, tipo, olha, isso aqui é o que eu quero contar nesse dashboard. O que eu preciso para isso? Porque se a gente fala que a visualização de dados está deixando de lado storytelling, na verdade, para mim, você está tendo... não você, mas quem sente que está deixando de lado storytelling só pela visualização de dados, eu entendo que está tendo uma visão muito limitada e talvez incompleta mesmo do que deveria ser a visualização de dados. Ou do que deveria ser o trabalho de quem... A prática de quem trabalha com dados está inerente à apresentação deles, sabe? Acho que esse ciclo vicioso que acaba atrapalhando. Porque quando a gente vai conversar com as pessoas que trabalham em áreas de dados nas empresas, tipo, toda vez eu tento fazer essa micro entrevista com o cara. Tipo assim, você trabalha entregando os relatórios ou você, sabe, você de fato apresenta esses dados, e majoritariamente, pelo menos dentro dessa bolha que a gente convive, as áreas de dados elas são áreas de suporte de dados, ou seja, um stakeholder de negócio solicita uma informação, o cara vai lá e plota um dashboard que responde aquelas dúvidas, mas não é o que ele vai apresentar, não tem um processo de entendimento de contexto, que eu concordo plenamente com você. A gente gravou até um podcast recentemente, onde a gente falou sobre isso, né? Que é bizarro, porque quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai se encontrando sênior dentro dessa estrutura de qualquer coisa, na verdade, a gente percebe que os erros estão lá no início, sabe? De você não ter a capacidade de fazer as perguntas certas para poder entender e extrair o objetivo, né? Porque a partir do contexto a gente vai extrair esse objetivo daquela análise específica para aí vem uma avalanche de coisas boas, né? E depois você entende o conceito, você tem o contexto, você tem a expectativa alinhada, uma definição clara do objetivo e do para que você está fazendo aquilo, e aí a apresentação, ela é quase que, o storytelling que você vai utilizar é quase que natural, porque você entendeu a porra do contexto do para que aquilo serve, né? Então, de novo, né, a gente volta ao início da jornada toda vez que a gente vai pegar um erro que tá no meio, sabe? Então, assim, de novo, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Se tivesse seguido a porra do processo... Melhores analogias. Olha, eu acho que mesmo que você tenha feito a lição de casa direitinho ali, fez todas as perguntas, fez boas perguntas ali naquela fase inicial, você entende dos objetivos do negócio, você entende quais decisões que podem ser tomadas, quais histórias que podem ser contadas com os dados naquele dashboard. Aí todas as decisões que você fizer da visualização de dados tem que estar em função de contar aquelas histórias, de contar melhor aquelas histórias. A cor que você escolhe não pode ser só em função das diretrizes da marca, ser vermelho, azul, verde ou o quê. Tem que ser, se você escolhe uma cor para destacar uma categoria ali num dashboard, ela tem que, ou num relatório, enfim, em qualquer visualização de dados, tem que ser em função de contar a história, por que você está... eu ia falar highlight, né? Para você estar destacando aquela categoria. Não é, as decisões e não é só cor, né? As decisões de posicionamento da página, de tamanho dos elementos para você criar uma hierarquia de informação, tudo isso faz parte de uma conversa ali de design da visualização de dados, mas que tem que estar em função não só da estética, mas principalmente da história que está sendo contada, das histórias que podem ser exploradas ali. Como é que eu posso viabilizar ou facilitar que os analistas que vão explorar aquele dashboard contem melhores histórias? Ou como é que eu vou facilitar que as pessoas que estão assistindo aquela apresentação ou lendo aquele relatório identifiquem as histórias ou vão engajar com as histórias? Essas decisões todas têm que ser linkadas ao storytelling. Quero fazer 2 adicionais mínimos aqui à tua fala, que eu concordo 100%, que é adicional número 1. A leitura de um livro que pode auxiliar muito a galera em cima do que a gente está falando de cores e tal, que é um livro chamado A Cor dos Dados. Depois vocês dão um Amazon aí, mas já está aqui também na descrição, um livro chamado A Cor dos Dados, que explica muito sobre isso, sobre a utilização das cores em cima de gráficos e tudo que a gente utiliza em dados. Número 2, que a gente falou sobre tomar cuidado ao utilizar nos gráficos a cor da marca,
Isso é muito importante, tá? Porque vamos pensar aqui no McDonald's, que é amarelo e vermelho, perfeito? Eu vou destacar coisa positiva em vermelho. A primeira coisa que a pessoa vai ver é que tem uma coisa errada, tem uma coisa ruim, tá vermelho. Não é porque o McDonald's é amarelo e vermelho que você vai usar só amarelo e vermelho. Por quê? Todo o teu dashboard vai mostrar só que está chamando a atenção. Porque amarelo e vermelho são cores que remetem a chamar a atenção. Então, quando eu olho uma coisa, a gente cresceu 25% e está vermelho, então a primeira reação atualmente vai ser olhar e falar assim, a gente está ruim, até você interpretar que a gente está positivo. Então, toma cuidado com esse negócio de usar manual de marca na construção de dashboard, porque, assim, o que eu já vi gente fazendo merda, é absurdo. A marca é toda rosa. Aí vira um dashboard muito rosa, que tá horrível. Pô, a marca, tu usa a marca dela lá, mas o dashboard é outra coisa. Toma cuidado ao aplicar isso para não cometer erros gravíssimos. Pô, mas a gente já viu erro juvenil pra caralho. Vamos concordar. Não é juvenil, não. Não é juvenil? Porque assim, eu sou um rapaz de tecnologia. Assim. O governo federal do Brasil revelou os dados de 23 contra 22 e tá tudo vermelho. Crescemos em não sei o que, melhorou tudo vermelho. Mas é positivo. Mas é assim, de novo, eu sou um rapaz simples de tecnologia, apenas um programador da Pavuna, beleza? Assim, parece. É algo idiota, né? Tipo, é um erro idiota. Mas acontece nas melhores famílias. Acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. É isso. Ingrid, é raro, mas acontece sempre esse tipo de erro? Sim. Olha, ela não quer... Eu acho que o maior terror, o maior pesadelo do profissional que trabalha com visualização de dados é trabalhar com um cliente ou com uma empresa que a marca tem vermelho como a principal cor. Por causa disso, né? Porque você vai mostrar um negócio todo vermelho, um gráfico todo vermelho que vai parecer que as coisas estão indo mal. Mas eu já vi também uma página inteira de gráficos de barra amarelo e não era muito melhor para você ler as informações também. Então, assim, mas vermelho realmente é complicado. A gente não pode combinar uma legenda baseada na teoria das cores, não. Vamos alinhar aqui agora. Olha, a gente vai falar de teoria das cores. Não faz sentido. Eu acho que assim, não tem essa lógica. Também da alternativa, né? Porque, e aí, você faz o quê quando você tem que trabalhar com uma marca, você tem que criar um dashboard para uma marca que praticamente só usa vermelho nas diretrizes de marca dela? Faz o quê? Fodeu, né? Então, mas eu fico pensando de novo, mas esse dashboard não é utilizado internamente? Tipo, cabe utilizar as cores da marca até num dash. Eu sou um completo idiota, Ingrid, pelo amor de Deus. Eu acho que cabe. Como eu costumo lidar com isso? Me explica, por favor. Minha cor favorita para gráfico é cinza. Meus gráficos não são muito animados, não. Por quê? Porque cinza é neutro. Eu gosto de usar cor quando eu vou destacar coisa. Ou quando eu for falar de alguma coisa que seja da marca mesmo. Tipo, se eu estou comparando a marca com, sei lá, um benchmark do mercado, o benchmark vai estar em cinza, a marca vai estar em vermelho. Aí, beleza, usar o vermelho ou usar a cor da marca, porque você está falando daquela marca, você quer destacar que aquilo é daquela marca. Ou então você está destacando uma categoria. Tudo bem usar o vermelho de vez em quando, mesmo para coisa boa, se está bem claro que aquilo é coisa boa, entendeu? Está bem claro que está destacando, você está usando o vermelho porque você quer destacar aquela categoria. E vermelho para destacar com o resto cinza costuma ser muito bom, costuma funcionar bem, tá? Azul é uma boa cor neutra também, ou um tom meio cinza azulado também são boas cores neutras, mas eu acho que cinza no geral é a melhor cor neutra, e aí usar o resto das cores a seu favor para realmente ou destacar ou usar como cor da marca, mas assim, se a marca é vermelha, você não vai botar o fundo vermelho, inclusive tem na biblioteca do Looker Studio, né, o antigo Google Data Studio, mas agora Looker Studio, na biblioteca de templates dele, na biblioteca de exemplos, tinha, não sei se ainda tem, mas tinha um exemplo de dashboard com dados do YouTube, que eles falaram assim, YouTube, né, a cor é vermelha. Meteram um fundo vermelho com gráficos amarelos em cima. Ainda tem. Negócio horrível de ler. E aquilo tá lá como, exemplo do que você deveria estar fazendo, né? Tipo, entendeu? Assim, eu sou o dono da ferramenta de DataVis e eu tô te indicando a usar desse jeito merda aqui. Entendi. Então,
Assim, eu acho importante usar elementos da marca também no storytelling, na visualização de dados, mas tem que tomar cuidado também, né? De não prejudicar o eu não entendimento sou dos a favor. dados. Eu não sou a favor a usar a cor. A gente tem que seguir uma linha, guia e matriz. A teoria das cores não funciona, a gente cria outra. Sacou? Mas, tipo assim, aqui dentro, se for analisar os dados internos, pô, a gente tem a cor vermelha. Eu vou botar tudo vermelho? Tipo, né? A gente não tá dando destaque pra nada, né? Fora da representação das cores. Por isso que eu falei o lance da teoria das cores, porque é algo que tem uma linha que gruda tudo e fala assim, ó, galera, todo slide aqui é baseado na teoria das cores, porra. Todos os dashboards aqui tá baseado na teoria das cores. Acho que a gente precisa de um episódio só pra falar de cores, gente. Aí, opa! Que bom. A Ingrid, cada episódio do céu. Ela cava um próximo, né? Ela cava um próximo, você vai ser, viu? Então a gente já vai fazer um sobre a cor dos dados, tá? Seco aqui. Não, mas assim, ó, de verdade, entendi, tá? Entendi. É porque, de novo. Muito bom, minha câmera é ótima. A minha câmera é ótima. Agora, quem tá só ouvindo perdeu uma oportunidade incrível. Exatamente. O que acabou de acontecer? Faz de novo, Luciano, por favor. Aqui, ó. Toda vez que eu faço assim, agora não vai fazer, né? Ela solta fogos, Copacabana atrás da gente aqui, tá ligado? Muito bom. Exatamente. Muito mas bom. Eu entendi. É porque, de novo, não existe solução muito simples para um problema que é super complexo. Eu entendi. Super complexo, perfeito. Ingrid, trazendo ainda em cima, a gente falou agora bastante de visualização de dados, cor, utilização disso no dia a dia. Quais seriam os elementos essenciais de uma narrativa eficaz com dados? Se a gente fosse pensar que agora eu vou montar uma narrativa eficaz com os dados, quais são os elementos essenciais que eu tenho que parar e falar assim, calma aí, por favor, deixa eu prestar atenção nesses aqui. Olha, depende da sua perspectiva sobre narrativa, mas quando eu estou falando em storytelling com dados, eu costumo listar, no mínimo, 3 elementos. O resto é firula, o resto é técnica, o resto é coisa assim que circula em volta desses 3 elementos, mas 3 elementos eu acho que são essenciais. Primeiro é a mensagem. O que eu estou querendo contar? O segundo é a audiência. Para quem eu estou querendo contar? E o terceiro é contexto. Aqui sistema essa história pertence? Em que contexto ela está sendo contada? Contexto é, por exemplo, em dados principalmente tem 3 formas de você adicionar contexto, né? 3 formas simples de você adicionar contexto. Dados históricos, então quanto que foi essa métrica em relação ao mês anterior ou mesmo mês do ano anterior. Segunda forma de adicionar contexto de forma simples é metas, target. Target em geral, ou meta, né, em geral é definido pela empresa. Então eu posso ter uma meta de vendas, eu posso ter uma meta para o CTR, enfim, várias coisas. A última seria benchmark, que é uma média de mercado. Né? Se eu não tenho uma meta da empresa, para algumas métricas ali, de repente eu tenho uma média de mercado que eu posso usar como parâmetro. Então, essas 3 formas de você criar, né, parâmetros de comparação são formas de você adicionar contexto nos seus dados e que realmente não precisa de muita explicação, não precisa ali nem de um texto. Você bota uma linha no seu gráfico com a meta, com o target, né, ou com o benchmark, ou uma referência em outra cor ou em cinza do dado do ano passado, e você já adiciona contexto. Mas é claro que contexto também é, às vezes, uma métrica diferente que vai adicionar contexto à sua métrica principal, ao seu KPI, e, enfim, uma série de outras informações, né? Acho que contexto é o mais, dos 3 elementos que eu mencionei, é o mais complicado, mas a audiência também, como é que a gente entende qual audiência que a gente quer? Acho que tem, só sobre isso já dá para conversar 1 hora, né? Sobre entender a sua audiência. Mas acho que principalmente entender qual que é o nível
da sua audiência, o nível de entendimento de dados mesmo, né? A gente fala em inglês, eu acho que tem uma expressão que eu gosto muito, que é visual literacy. Literacy é alfabetização, né? Então seria a alfabetização em dados, ou a alfabetização em visualização de dados, o letramento. O letramento é uma boa palavra em português também para isso, né? O letramento em dados, ou o letramento em visualização de dados. E assim, tem equipes que vão ser mais técnicas, ou clientes, ou gerentes, enfim, para quem quer que você esteja apresentando aqueles dados, vão ser mais técnicos, você vai precisar ali de menos explicação, vai. E tem outros que vão precisar ali de um passo a passo, um cuidado maior com você apresentar dados mais complexos. Mensagem, audiência e contexto. Desses 3 aqui, eu vou falar só sobre audiência e contexto para dar meus 2 centavos aqui. E te fazer uma pergunta em cima disso, tá? Sobre audiência, esse livro do Brent Dykes, que eu até li recentemente sobre storytelling com dados de impacto, tem uma parte do livro que ele fala sobre o nosso relacionamento com o insight. E ele separa esse relacionamento com o insight em 3 níveis, né? Ele fala que a gente tem um relacionamento com o insight pessoal, insider e outsider. Pessoal é quando eu estou analisando um dado e a decisão é minha mesmo, eu tomo isso na minha vida. Insider é quando eu tenho que tomar essa decisão e minha relação com o insight é uma relação que eu tenho pessoas à minha volta, eu tenho contexto de vida, eu tenho familiaridade, são pessoas que eu sei me comunicar melhor, pessoas que eu sei me relacionar bem. Então, muitas vezes, se eu for falar com alguém da minha equipe, no dia a dia, não necessariamente eu vou ter montado uma história para explicar. Eu vou abrir a ferramenta, mostrar aqui, vamos embora, olha isso aqui, né? Porque é insider, a galera tá junto comigo. Agora, essa relação outsider é com alguém de fora, que muitas vezes você pode não ter contexto, não necessariamente você tem um relacionamento por fora. E essa relação outsider, quando a gente está falando de audiência, se a pessoa não tiver nada a ganhar com aquilo, cada vez mais é difícil você convencê-la por que ela tem que fazer. Então, se o teu convencimento de alguma coisa para aquela pessoa é um convencimento que para você é benéfico, mas não necessariamente para a empresa ou para a pessoa mais difícil ela querer fazer, porque o que ela está ganhando com isso, né? No final das contas, o que ela está ganhando com isso? O que a empresa está ganhando com isso? Você está ganhando alguma coisa, mas a empresa, a pessoa, ele fala sobre essa relação com o site, ser outsider, que a gente precisa convencer alguém sobre isso. E aí, é o que a Ingrid está falando sobre audiência. Você precisa entender essa audiência para saber com quem você está falando, para saber como você vai se pôr, o que você vai falar, o que você não vai falar, com que linguagem você vai utilizar. Eu estava dando recentemente uma palestra para uma galera de RH. Eu não podia chegar lá falando de CPC. Eu não podia chegar lá falando de taxa de conversão. Eu cheguei lá falando de turnover. Então, a mesma coisa que eu estava utilizando, eu falei, você, por exemplo, tem o objetivo que é diminuir o turnover. Por quê? Você adequou a tua linguagem à tua audiência, que não é a mesma que você teria de outro lado. E aí, nessa questão da audiência, eu queria só dar um salve para a galera, não sei se você concorda, eu entendo que a forma mais simples de você começar a entender sua audiência é com o perfil DISC. Que é você entendendo aquelas pessoas ali, quem é conforme, influente, perfil DISC mesmo, tradicional, que você já entende quem são essas pessoas. Porque se você estiver falando com alguém que é influente e você for mega direto e frio, essa pessoa vai achar isso mega esquisito. Eu sempre brinco que imagina que você vai fazer alguma apresentação para o Galvão Bueno. Então você chegar, Galvão, tudo bem? O que eu vim te trazer aqui hoje? Ele vai falar, peraí, como é que tá a filha? Eu tava outro dia em Mônaco. O Galvão vai querer uma quebra-gelo ali no início, uma conversa por trás daquilo ali, que se você for direto com uma pessoa influente, ela vai achar estranho pra caramba. Ao mesmo tempo, se você pegar um conforme, tipo um Bill Gates da vida, e você ia chegar, e aí, Billzão, abraçando, né? O Bill Gates vai te achar esquisito pra cacete. Então, você tem que entender a tua audiência. E aí, não só para apresentação, mas também para a construção do que a gente está trazendo aqui de storytelling, né? Quem é o tomador de decisão? É o stakeholder? Quem é a pessoa que você vai convencer ali por trás? E sobre contexto, na minha opinião, isso aqui é o que mais falta no nosso mercado hoje, quando a gente está falando da galera, né? Porque o que a Ingrid trouxe aqui sobre entender contexto, ela falou, olha, isso aqui para mim é o principal, é exatamente o que a gente está falando aqui, que a gente vira e mexe, né, Ingrid? Em outros podcasts a gente fala que é fazer pergunta, saber entender, fazer pergunta, saber entender. Porque uma vez que você entende o contexto, produzir aquilo é muito mais fácil direcionado, né? Porque você tem entendimento sobre para que e por que eu estou fazendo aquilo. E no final é o para quem. Talvez seja essas 3 dicas que você deu aqui, do essencial para você, seria talvez o porquê, para quem e para quem. Então, por que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso e quem vai consumir? É por aí mesmo. Eu achei ótimo o exemplo que você deu do RH, porque ali você mencionou como se você estivesse só trocando a linguagem ali. Você falou em turnover.
mas na verdade ali você estava, ao falar em turnover, você já ativou, assim, no mínimo 10 histórias na cabeça do RH, entendeu? Que fizeram eles engajarem com aquilo que você estava falando. Então, esses, né, finalizando esses 3 elementos da história, mensagem, audiência e contexto, você realmente só vai entender quais informações são relevantes para a sua mensagem se você souber o que é importante para a sua audiência. E para a sua audiência no contexto em que aquela história precisa ser contada. Então, para quem que você está contando e por quê? As histórias, às vezes contadas com o mesmo conjunto de dados, elas podem variar muito dependendo da audiência e do contexto. Pô, cara, perfeito. Se isso aqui no Storytelling com dados na prática, não sei mais o que é, Ingrid. Na moral, dá pra gente depois pegar esse livro aqui, mandar uma IA transcrever e sair um livro. O cara do Luciano de já falar de 7 IAs que ele tá usando hoje que fazem isso. Não fecha mais. Luciano, não fecha mais. Era o cara da IA até ontem, tá, Ingrid? Até ontem ele era o cara da IA, usava 725. Não, eu ainda uso. Ah, tá. Viu lá? Aí não fecha mais com a IA, é mole. Mas, em cima de tudo isso, Ingrid, o que você considera que é mais importante na hora da gente escolher a informação que é relevante para contar uma história significativa? E aí, me corrija se eu estiver errado e traz pra gente aqui. Eu, particularmente, desde que me entendo por gente na área de dados, eu milito sobre a pessoa não apresentar o relatório. Poxa, muitas vezes você cria um relatório com uma análise descritiva, e aí, eu não sei quantas pessoas já vivenciaram isso da nossa audiência que está ouvindo. Pô, uma agência criou um relatório, cheio de print no PowerPoint, uma análise descritiva absurda, e aí tem 122 slides aquele negócio, né? E aí manda para a pessoa. A pessoa, o cliente, ou o cliente interno ou externo, recebe aquele PowerPoint e fala: vamos marcar um call para você me apresentar? E aí, essa pessoa que montou o PowerPoint de 122 slides, ela apresenta o mesmo PowerPoint. O fato, na minha concepção, o fato do cliente interno ou externo pedir a apresentação é tipo assim: me ajuda a fazer os highlights aqui? Tipo, vamos entender disso tudo que você trouxe aqui, que está muito bem explicado e não é o problema. O que a gente tem que fazer? Qual o to-do? Vamos lá, me explica aí, contextualiza. Então, eu entendo que existe uma diferença de relatório para apresentação. Eu queria que você contextualizasse para a gente, ajudasse a gente, primeiro, se isso faz sentido, e na hora da gente escolher as informações que são relevantes, como a gente faz isso? Bom, acho que vai depender da empresa também, a que eles se referem como relatório, a que eles se referem como apresentação, mas, enfim, relatório vai ser o documento e a apresentação é qualquer coisa que alguém está lá falando, em geral com um suporte visual, mas você pode fazer uma apresentação também só ali na oratória, né? E acho que volta para aquela nossa, para aquilo que a gente fica batendo na tecla, né? Você precisa, no começo de cada projeto, antes de criar cada relatório ou dashboard ou mesmo apresentação, entender quais são os requisitos, né? Eu gosto, no começo de um projeto, eu gosto de fazer uma espécie de entrevista sobre os requisitos do projeto. Em geral, a gente chama de kick-off, mas pode já ter tido kickoff, ser meio que um projetinho menor, mas fazer ali uma espécie de entrevista. E no caso de um dashboard, por exemplo, algumas perguntas, ou mesmo de um relatório, né, algumas perguntas vão ser mais técnicas sobre as fontes de dados ou as métricas que precisam ser incluídas, mas a gente também tem que perguntar, né, qual é o destinatário desses dados, quem que vai analisar, quem que vai receber os resultados dessa análise, para quem que a gente está fazendo essa apresentação, o que vão fazer com essa apresentação depois, qual que é o contexto, o que veio antes, né, dessa apresentação, por que foi pedido? Qual que é o nível técnico dessa equipe? Olha, já estou dando uma lista de perguntas aqui para vocês, de graça, hein, gente? Entender quais que são os espectadores influencia as decisões, né, sobre como mostrar os dados. E quanto que eu devo dar de explicação sobre coisas que para mim talvez pareçam óbvias, né? Eu posso incluir ali alguma coisa para ajudar, seja uma nota de rodapé, um tooltip no dashboard, um pequeno texto explicando como é que interpreta aqueles dados. Acho que é importante entender todas essas coisas, entender realmente, né, voltando à audiência, entender o contexto, seja para fazer uma apresentação ou para fazer um relatório. E
Responde, eu não tenho certeza se eu respondi sua pergunta sobre apresentação e relatório. Você respondeu demais, porque foi exatamente o que você trouxe. Você depende do contexto do que chama de reporte ou apresentação. Mas muitas vezes a apresentação você pode fazer até só na oratória, ou seja, em hipótese alguma você vai pegar aquele reporte inteiro que você montou e apresentar de novo, porra. Ainda mais que se a pessoa, e aí você dá uma dica pra galera, tá? Dependendo do sistema que você está usando de apresentação, dá para você saber se a pessoa abriu ou não, viu? Então, se a pessoa te ligou ou mandou e-mail pedindo para você para poder ver, é que ela não quer ler teu relatório. Então, tipo, já não apresenta. Porque ela já nem quis ver o relatório, ela quer realmente uma coisa mais sucinta ali, apresenta e fala um to-do e os próximos passos, né? Acho que é se adaptar também, né? Tem uma técnica que é xodó de quem apresenta histórias com dados, que é fazer revelação lenta. Principalmente se você está fazendo um relatório em PowerPoint, né, uma apresentação em PowerPoint, se é um relatório documental, talvez não, mas alguns relatórios você talvez consiga fazer essa mesma técnica, né? O que é essa revelação lenta? É você mostrar aos poucos, principalmente para análises mais complexas, você incluir os elementos da história aos poucos. Às vezes incluir os elementos do gráfico aos poucos. Então, isso ajuda a engajar a audiência e ajuda a garantir que todo mundo entendeu a sua história. Então, se é um dado ou um gráfico mais simples, não precisa. Mas se a gente está falando de análises mais complexas, é muito, muito útil. Eu uso realmente muito nas minhas apresentações. Você inclui, por exemplo, primeiro explica quais que são os eixos do gráfico. Como que eu leio aquele gráfico? Depois você explica passo a passo como é que eu cheguei naquelas conclusões, nas conclusões a partir daqueles dados. Destaca um elemento ou outro que foi importante para aquelas conclusões. E aí você pode, né, fazer isso em vários slides ali, construindo aquele gráfico junto com a apresentação. Claro que em cada slide, nesse caso, eu vou passar 10 segundos ali só para explicar aquele elemento novo, né? Então não é que vão ter 20 slides só no mesmo gráfico, eu vou passar meia hora em cada um, não é assim. Mas se for num slide, por exemplo, você pode, né, revelar os elementos um por um, ou esconder parcialmente alguns elementos. No PowerPoint eu faço isso muito usando um retângulo da mesma cor do fundo, com transparência ali, 30%, 50%, que aí destaca um pedaço mais importante para aquela fase da história. Então, com isso, com essa revelação lenta, né, dos elementos, melhora a chance que as pessoas de diferentes níveis de entendimento têm sobre, de entenderem os dados, de compreenderem a história e engajarem com aquilo. E se ainda por cima, né, eleva o nível de entendimento de dados para a próxima apresentação. Então, ainda por cima, né, não só ajuda as pessoas a entenderem ali, como eleva ali a cultura de dados. Então, são algumas técnicas, assim, né, no contexto de análise de dados para negócio, principalmente, que dá para usar, né, para entender melhor a audiência, ou para engajar melhor com a audiência, para contar melhor essas histórias. Perfeito. Ingrid, deixa eu fazer uma pergunta sem contexto aqui agora de dados, mas você tá com frio aí na Holanda? Você tá falando com a gente já da Holanda, tá com frio? Você gostaria de um café muito bom nesse momento? Um cafezinho brasileiro muito bom. Olha só, fazendo a convidada passar vontade. É para isso que eu venho aqui nesse podcast. Vontade, não. Porque quando você vier a São Paulo, eu vou te arrumar um coffee mais, Luciano. Eu tô tomando aqui agora. Conta sobre coffee mais muito forte, né, cara? Drip Coffee, tem cápsula, tem café em grão, que inclusive é maravilhoso. É aquele cheiro de café que empestia a cozinha, é muito bom mesmo. Então, assim, Coffee Mais aí tem um link para você, 15% de desconto, para você poder aproveitar e tomar o seu café aí, para você ficar... É isso aí. E esse aqui, ó, é o novo Caparaó, que é muito bom, por sinal, já tomei um dripzinho. Mas eu comprei o grão desse daí, é bom pra caralho. Meu. É muito bom. Mas o meu predileto é o Super Crema, viu? E pra galera ficar ligado, tem um linkzinho aqui, ó, na descrição do podcast, que você garante o quê, Luciano? 15% de desconto, seus otários. Aí o link. 15. Não entrega ainda na Holanda, mas eu arrumo um jeito, Ingrid. A gente vai dar um jeito nesse cara, vai chegar aí. Você vai ver só. Thiago, aí ó, tá que entregar na Holanda aí. Ih, rapaz!
Olha aí, Thiago, que o Thiago da Coffee Mais esteja ouvindo. Que a gente vai arrumar um jeito. E, Luciano, se a galera quiser estudar sobre o Looker Studio, princípios de Data Visualization, aprender oratória para profissionais de dados, você não encontra algum lugar que pode saber sobre Cara, isso? Alura, sacanagem. Matchfry.com.br é um excelente lugar para você poder consumir esse tipo de conteúdo, beleza? Então, tem aqui o link na descrição e a gente, de novo, a gente monta os materiais aqui do Prime baseado no dia a dia da galera que trabalha na consultoria, baseada no dia a dia dos nossos alunos. Então, todo o material que a gente traz para vocês lá dentro do Prime é de quem fato executa no dia a dia, ou seja, tem todo o cuidado com a maneira com que esse material vai ser aplicado, para não ser aqueles cursos que, você pode dar 3 cambalhotas para trás, 50 para frente, que seu chefe vai entender o teu relatório. Não existe isso. E sair ganhando, dá 3 cambalhotas para frente, 2 para trás, você ganha $50 mil. Não, nada disso. Aqui, tu vai trabalhar, tu vai se fuder pra caralho, mas tu vai trabalhar orientado a dados, beleza? É isso aí. Uma carreira pra galera, a gente tá falando de storytelling com dados aqui, e aí vale 2 salvos pra galera. Salvo número 1, dentro do Prime tem curso de oratória para profissional de dados. Então o Nélio Xavier, que foi meu professor de oratória do Luciano, ele pegou tudo que ele entende de oratória e conversou com a gente. O que você sente na hora do dia a dia do time de dados? E vamos entender. Entrevistamos toda a galera do nosso time, entendemos o que eu sentia falta quando eu comecei, o que eu sinto falta hoje, o que eu sinto falta no nosso time, o que os clientes também falam. E o Nélio criou um curso de oratória para profissionais de dados. Então não é apenas oratória, a oratória é dedicada a esse profissional. E lá, também, dentro do Prime, a gente tem o curso de Looker Studio e também o curso de princípios de Data Visualization, que é o que você tem que saber antes de você abrir o Looker Studio para poder fazer alguma coisa boa. E aí, junto disso, tem o que? Esse podcast com a Ingrid, que já é uma verdadeira aula. Eu acho que, inclusive, esse podcast aqui ele tinha que estar no Prime. Porque ele está de graça, uma aula com a Ingrid aqui. Assim. Eu acho que a galera nem gosta do nosso podcast assim. Acho que eu vou começar a botar isso lá dentro do Prime, foda-se, sacou? Sacanagem. Mas gente, tem o link aqui, jabá feito aqui, porque tem que pagar o leite das crianças. Tem o link aqui para você clicar e ganhar o seu desconto. Tem um desconto aí. Se tu clicar, tu vai ganhar o desconto, meu irmão. Garante, vai estudar com a gente, boa. E aí, por último, não esqueça que a gente também tem nossos cursos presenciais aqui na Métricas Boss, tanto no Rio, em São Paulo. Temos agora o curso novo de Storytelling com dados, temos o curso de Google Tag Manager, temos o curso de GA4, e aqui na descrição você encontra, viu? Fica à vontade para se encontrar com a gente aqui na Analytics Mansion ou em São Paulo, no nosso puxadinho, você. Em São Paulo também. Será que vai rolar em São Paulo? Tem negócio financeiro aí, mas tá para chegar. Vai chegar. Pô, Ingrid, voltando à nossa conversa aqui, um dos cases que eu vejo mais emblemáticos, assim, de acesso, vou dizer, a mundano de dados, gráficos e tal, é um advento que começa a acontecer final de novembro, vai até início de janeiro, do Spotify, que é aquela retrospectiva Spotify. Spotify faz a retrospectiva e todo mundo publica essa retrospectiva nos seus feeds, nos seus stories, nos seus sketches. Eu queria, neste momento, levantar aqui, para você falar o que você acha do que o Spotify apresenta nessa retrospectiva. Aquilo ali é um data visualization bom, é um storytelling com dados raiz, digamos assim, ou a gente pode ver que existem coisas ali que o Spotify poderia estar aprimorando? Olha, eu gosto, viu, dessa retrospectiva do Spotify. Vou confessar que eu gosto. Sempre que as marcas vêm com visualização de dados, já me ganha. Enviesada, né? Mesmo que é ruim, eu já falo, pô, eles estão tentando, sabe? Enviesada pra caramba, né? Tipo, já me comprou. É muito, não, já me comprou. Eu acho que tem um grande benefício, né, que é o engajamento nesse caso, porque o benefício de contar a história em geral é a compreensão e o engajamento, mas nesse caso, principalmente o engajamento, nesse caso das marcas, né, porque você entender melhor sobre o produto, você dá a possibilidade de o usuário entender melhor sobre o produto, você atrai os usuários mais engajados. Eu lembro que uma vez eu estava num bar tomando uma cerveja, e aí eu olhei o rótulo da cerveja e na parte de trás do rótulo tinha um gráfico
Sabe aquele spiderweb, aquele gráfico de radar? De um gráfico de radar, assim, com os elementos da cerveja, sabe? Eu achei aquilo sensacional. Falou, pronto, minha cerveja predileta. Já ganhou, sabe? Então, que aí você... Tudo bem, talvez você não seja engajado ali não curta tanto visualização de dados, mas se você curte saber as especificações da cerveja, você vai gostar daquilo ali também, entendeu? E aí, no caso do Spotify, o que eles encorajam que você faça ali? Que você compartilhe. Perfeito. E aí, quando você vê todo mundo, né, nos seus amigos, na sua timeline, no seu Instagram, nos seus stories, compartilhando ali o ranking das músicas mais ouvidas, dos estilos musicais, rola aquele FOMO, né? Rola aquele fear of missing out de tipo, pô, queria ter também. Aí eu não tenho Spotify, acho que eu vou começar a ouvir no Spotify, porque aí eu vou ter o gráfico bonitinho. Claro que ninguém vai começar a pagar só por causa disso, mas aquilo gera engajamento, né? Você dá um negócio que a pessoa tem vontade de compartilhar, a gente tá lá fazendo propaganda pro Spotify de graça, né? Porque ele deu um negocinho legal ali para eu compartilhar meus gostos musicais. Aí você vai lá, comenta no dos seus amigos e tal. Mas isso, cara, acho que isso é um exemplo fantástico de criar cultura de dados, porque as histórias, se a gente quer criar ou nutrir uma cultura de dados, contar histórias com dados é tão essencial quanto contar histórias faz parte de uma cultura, da cultura de um povo. Então importa quais histórias são contadas, como que elas são contadas, por quem que elas são contadas. A gente troca, num ambiente de empresa, né? A gente troca histórias com dados em reunião e fora de reunião também. Porque o que o Spotify está fazendo ali é um exemplo maravilhoso de olha, tô te dando aqui essa história em pedacinhos pequenos que dá para você compreender de forma, né, sequencial mais pequenininha, que você pode pegar só esse trechinho aqui e compartilhar. Então, de repente, eu vou compartilhar o ranking com um amigo que eu sei que tem um ranking parecido, mas eu vou compartilhar outra coisa com outra pessoa, entendeu? Então, é encorajado compartilhar histórias. Isso faz parte da cultura de dados. Como é que eu estou querendo criar uma cultura de dados na minha empresa se eu não consigo encorajar, não encorajo as pessoas a compartilharem histórias? Claro, isso tem que ser com a audiência apropriada, né? LGPD está aí, a segurança de dados também. Mas existe, por exemplo, um tempo dedicado a isso semanalmente para a galera compartilhar histórias baseadas em dados? Ou existem ferramentas na empresa que facilitem isso? A cultura de dados não vai se desenvolver sozinha só porque a empresa paga a licença de um monte de ferramenta de dados. E acho que Excelente. Com esses exemplos aí que a gente deu do Spotify e tal, a gente tem muito que aprender. Sim, eu concordo pra caramba contigo e eu tenho um ponto que é sobre comunicação. Eu fiz comunicação na faculdade, né? E comunicação assertiva é quando a pessoa entende a mensagem que você quer passar. Então, vários especialistas de dados, eles podem olhar e falar assim, nossa, mas o gráfico isso, o gráfico aquilo. Gente, sai do pedestal, entende? O Spotify fez a minha mãe, que ouve o Spotify, entender a comunicação que ele passou e compartilhar, meu irmão. Se isso não é comunicação assertiva, o que seria, brother? O gráfico pode ser melhor? Meu irmão, pensa na comunicação assertiva. A minha mãe, que não é de dados, não entende porra nenhuma disso, ela dá play no Spotify, ela pegou a retrospectiva e ela compartilhou porque ela entendeu o que o Spotify trouxe de mensagem para ela. Lembra dos 3 que a Ingrid falou? Mensagem, audiência e contexto. Ele deixou o menos complicado possível para qualquer um que use o Spotify usar. O contexto é o seu play e a mensagem é: deixa eu falar para os outros o que eu ouço, para todo mundo comentar comigo. Porra, o Spotify cumpriu exatamente os 3 pilares que a gente trouxe para a gente no nosso podcast aqui, e ao mesmo tempo fez as pessoas que não são nem da nossa área entenderem a comunicação e ter vontade de compartilhar. Porra, se isso não é ser bom, não sei o que é, mano. Eu acho que a galera tem que descer um pouquinho do pedestal e entender que o Spotify deu aula nesse quesito aí. Na minha opinião, o gráfico poderia ser melhor, a cor, cara, aí é excesso de preciosismo, no meu ver. Porque a comunicação foi mega assertiva e, tipo, eu volto a falar, a minha mãe compartilhou essa cor.
que não entende nada de dados mesmo. E ela entendeu a comunicação e compartilhou. Para mim... porque a mensagem estava tão palatável que para ela não é um dado, é um vídeo. Não. Sabe? É isso. Tipo, aquilo dali parece um vídeo do TikTok que a pessoa consome ou uma sequência de stories e foi montado para que a mensagem... E é simples. E talvez seja simples de propósito. Porque conhece a audiência. E não tem como... eu não sei se o Spotify tem a profissão de cada um que trabalha lá, né? E que cada um que ouve o Spotify, sacou? Talvez se você, sei lá, se logou no LinkedIn pro Spotify, ele tem alguma coisa, mas, porra, pelo amor de Deus, né? Então, eu também concordo contigo, gente. Acho que essa parada do Spotify é muito maneira e recomendo que mais empresas façam. Eu adoraria ter um desse da Netflix. Porra, seria irado. Pra ver que tipo de coisa eu mais assisto. Mas acho que teve algo parecido. Eu não sei se foi da Netflix. Eu sei que tem algumas coisas de jogos. A Steam fez com jogos que você mais jogou. A Gamers Club também fez. De game. Só de game, né? Não, é foda. Netflix, não. Amazon Prime. Eles ouvem o nosso podcast. Então esses caras não usam dados, né? Pra porra nenhuma. Ó, Netflix, Amazon Prime, Disney, Max, eles ouvem o nosso podcast. Tô deixando um recado pra vocês aí, viu? Te adoraria receber um retrospectivo. É engraçado, né, não ter da Netflix. As máquinas agora, porque eles vão fazer do Netflix. É interessante não ter da Netflix, porque há um tempo atrás, um cara que era especialista em dados da Netflix, assim, tipo, gerente de dados da Netflix, ele foi o fundador da Data Visualization Society, que é um grupo internacional forte de visualização de dados. Famoso Casa de Ferreira Espeta de Pau, né? Porque, assim, eles usam dados muito bem no negócio deles, mas talvez, eu não sei, me pergunto agora, engraçado você trazer isso da Netflix, porque agora eu tô me perguntando, será que eles subestimam o quanto o consumidor iria engajar com esses dados? Mas eu acho que é uma questão de objetivo, talvez, porque eu consigo pensar, vendo o resultado da linha do tempo do Spotify, um objetivo fiel para poder aumentar a base. Então, sabe? Tipo assim, tem o lance de que... mas eu acho que não é só aumentar a base, não. Tu acha que tipo, eles não fizeram um objetivo? Engajamento, que seja. Não, tem um objetivo claro ali, entendeu? Tem um objetivo claro naquela... Às vezes não é esse o objetivo dela, mano. Por isso que não tem. Tá focado em fazer... Tô com um cu cheio de dinheiro, série, não tô preocupado com isso. Ingrid, pra gente ir pros nossos finalmente aqui, queria ver se você topa fazer o exercício final para ajudar a nossa audiência aqui. Que seria estruturar um passo a passo aí do zero ao storytelling com dados memoráveis. Como é que a gente poderia estruturar um passo a passo aqui agora para deixar essa aula mais palatável para a galera e saísse do zero ao storytelling com dados by Ingrid Silva Pino, ou seja, memorável? Olha, do zero ao storytelling com dados memorável, acho que a gente ia precisar de mais uma hora. Mas eu vou dar uma dica. Já acabou 3 podcasts, Luciano. Mas olha, eu vou dar uma dica que eu acho que vai ser pelo menos boa para começar, assim, para garantir que você vai contar uma história completa, tá? É o que eu uso para garantir que eu vou contar uma história completa. Porque assim, você pode contar uma história completa em um tweet, né? Em 140 caracteres. Agora, você contar com, né, a história com memorável e tal, você vai precisar de habilidades de visualização de dados, habilidades de oratória, tudo aquilo que a gente vem falando nesse podcast, entendeu? Que não vai ser um passo a passo ali, o passo a passo vai ter 100 passos, se for assim, entendeu? Vamos simplificar, esse é um exercício para simplificar, né? O que eu gosto muito de usar é um recurso que vem do jornalismo, tá? E que eu adaptei ali do meu jeitinho para contar histórias com dados, tá? Que é chamado em português de 3Q mais copy. Não sei se vocês já ouviram falar disso, talvez vai ressoar agora. O que é o 3Q mais copy? Os 3Qs são o que, quem, quando. E o copy é como, onde, porquê. Aí eu vou fazer agora o exercício com vocês. O exercício que eu faço nos treinamentos quando eu falo de storytelling. Quando a gente está pensando num dashboard, está pensando num relatório, o que é o que de uma história com dados? O que poderia ser? O que? O que, Luciano? Agora eu vou deixar você responder, porque sempre bota na saia justa. O que depende, né? Não, mas ela tá te perguntando um exemplo, assim, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Não tem uma resposta única, tá? Esse que é a mágica dessa técnica.
Tá, então, o quê? Nossa, vocês me fuderam agora. Vocês me fuderam. Tipo, o quê? Sei lá, o quê? Oi, isso aqui é muito bom pra mim, porque todo podcast ele fala agora. O Gustavo vai falar um recado que você vai tirar aqui, ó, o fone, e vai deixar o teu chefe ouvindo, e não sei o quê. O quê é o fato, né? Não? É o fato. É o que eu tô. É o fato. Então, é o fato. No jornalismo, é o fato, o que aconteceu. O que aconteceu. Certo? Numa notícia de jornal. O que aconteceu? Ou do que a gente está falando. Quando a gente está falando em dados, o que pode ser a métrica, pode ser o KPI. Qual que é o KPI? Cresceu, o que caiu, certo? né? Qual que é a Key Performance Indicator? Qual que é a métrica mais importante aqui? Ou o que... qual é o grande tema aqui desse dashboard, desse relatório? Aí, vamos seguir para o próximo quê? O quê? Quem? O que pode ser o quem do relatório? Ou do dashboard? O meu negócio, ou uma métrica que eu já tenho que eu estou avaliando nesse momento. De novo, depende. Para mim, depende. Mas para mim seria qual negócio? Tô falando do app? Eu tô falando do e-commerce? Eu tô falando do quê? Sabe? Acho que para mim seria isso. Mas você falou que não tem resposta errada? Então... Não tem resposta errada. Porque esse exercício eu uso mais assim como um exercício para refletir mesmo sobre esses elementos e garantir que eu estou contando a história completa. Então, o quem do relatório, do dashboard, pode ser a minha audiência do dashboard, quem que vai ler, certo? Então, quando eu estou ali... esse exercício do 3Q mais copy ajuda muito a elaborar aquelas perguntinhas do começo do projeto, do começo da... Entendeu? Para saber os objetivos. Quem? Quem que vai ler o relatório? Ou de quem que a gente está falando nesse relatório? Qual que é a população desse conjunto de dados? Quem que é a amostra? Ou quem que é a audiência, no caso de mídia, né, dados de mídia, a gente tem a audiência, né? Não poderia ser sobre de qual dado a gente está lendo. Quem? É o e-commerce? Então, aí talvez seria o quê? Mas quem pode ser realmente, né, o e-commerce ou a área, enfim. Beleza. Mas a métrica eu encaixaria no quê? Beleza. Aí o próximo é quando. O que pode ser o quando? O quando é o histórico, é o quando aconteceu. Quando aconteceu. E olha, isso, eu já vi tanta gente esquecer o quando do relatório, e aí você não sabe se aquele dado é do último mês, se aquele dado é da última semana, qual que é o período dos dados? Quando foi atualizado aquilo? Porque talvez seja do último mês, mas foi atualizado semana passada, foi atualizado ontem, tem algum refresh ali que precisa dar, ele precisa, né, é atualizado todo dia, então tem vários quandos ali, né? Tem alguma premissa que a gente tem que considerar? Né? Tem alguma premissa que a gente tem que considerar porque esse dado não está tratado? Enfim, entendi. Então, assim, o quando ali na hora de contar a história com dados, ou na hora de criar o dashboard, de garantir que as pessoas vão poder contar com aquela história, é ajudar as pessoas a entenderem quando que aquilo aconteceu. O que eu já vi de relatório que não estava claro o período daqueles dados, e aí o gerente da outra área que ficou sabendo daquele relatório por acaso vai lá e contestar aqueles dados, vai falar, esse dado está errado, mas na verdade ele está comparando com outro período. Então você precisa ter o quem. Para você ter a história completa, o quem não, desculpa, o quando. Para você ter uma história completa, você precisa ter o quando, tá? Beleza, a gente já falou do que, quem e quando. Vamos para os últimos 3. Como? O que pode ser o como? Como isso aconteceu, por exemplo. Como isso aconteceu, como a gente chegou nessa análise. Como a gente pode melhorar o que eu estou trazendo. Isso. Como eu vou contar essa história, como eu posso contar, né? Então, você está vendo que tem várias respostas possíveis do como? O exercício não é você chegar numa única resposta ali para cada um desses elementos, é justamente ele te ajudar a pensar sobre os elementos da história, pensar sobre como contar a história completa. E o onde? O onde? Onde isso aconteceu. Aí pode ser, a minha visão pode ser o site, o app, a página, a região.
região, porque às vezes é um relatório nacional, é um relatório regional, né? Ou então, de repente, a região ali vai ser, a região, cidade, estado, país, vai ser um elemento no dashboard, né? Vai ser uma das dimensões do dashboard, uma das dimensões do dado. Onde pode ser a minha pergunta de onde que eu vou colocar esse relatório, onde que eu vou colocar esse dashboard, vai ser no Looker Studio, vai ser no Tableau, vai ser no Power BI, né? Esse onde pode ser onde vai ser exibido numa TV dentro da sala, vai ser exibido para... E aí o último, por quê? Porque deveria ser o primeiro até, né? Por que a gente está fazendo essa análise, né? Qual o objetivo que ela está relacionada? Acho que seria isso. Acho que seria isso. A pergunta de ouro, por que os dados estão agindo dessa forma? Por que os dados estão se comportando dessa maneira? Né? Então, esse recurso do jornalismo, 3Q mais copy, o que, quem, quando, como, onde, por quê, ele no jornalismo ajuda a contar histórias, né, a contar notícias de forma mais completa, mas ele ajuda a gente ao contar histórias com dados, também a criar uma história mais completa, a garantir que os elementos estão todos lá, que as pessoas vão conseguir entender e contar e não contestar os dados ali, porque eles não sabem exatamente qual métrica que é, como que a métrica foi definida, o que também tem de gente comparando duas métricas diferentes ali, porque não está claro que elas são métricas diferentes, entendeu? Ou então comparando períodos diferentes, porque não está claro que os períodos são diferentes. E aí embanana tudo, né? Você fica o analista doido lá, porque está todo mundo falando que o dado está errado, e o dado não está errado, você só não está contando a história direito. Esse é o exercício que eu mais gosto, que é um exercício simples para estruturar a história. Não, e se isso aqui não cumpriu, que a Ingrid fez aqui agora no final, para mim, inclusive, Ingrid, foi muito bom, porque além de ter aprendido a fazer isso aqui, foi um momento, tipo... Me deixou numa situação completamente... Vingança! Claro, com certeza. Porque a Ingrid, você mete essa. A gente gravou um podcast ainda agora, agora, quando eu falar já, você vai tirar teu fone, vai aumentar a caixa, o Gustavo vai falar alguma coisa, vai deixar teu chefe de cabelo arrepiado, assim, ó. Vambora, fala aí, Gustavo, lá, 1, 2, 3, vai, Gustavo. Assim, ó, testando a minha civilologia. Não, era pra gente ter colocado ela na rabuda. Uma professora foda, né? Professora foda. Não, mas, cara, esse é um excelente exercício que a gente fez na prática aqui. Olha, dica bônus. Professor joga as perguntas de volta quando ele não sabe a resposta, viu? Ou você fala, depende. Verdade. E aí você dá aquele segundinho pra você pensar na resposta, ou você joga a pergunta de volta. Você fala, o que você acha sobre isso? Exatamente. É assim que o professor sai da saia justa. Exatamente. Perfeito. Luciano, se a Ingrid não cumpriu agora com o papel de deixar storytelling com dados na prática, que é o nome desse podcast, eu sou um alface. Pô, eu sou um estrogonofe, irmão. Eu quero ser uma batata frita. Pô, então eu escolhi malzão, você é alface, troquei. Eu sou hambúrguer. Geral escolheu benzão, escolheu alface. Não, eu não tenho o que dizer aqui, né? Qual é a nota que tu tem que dar pra essa merda desse podcast? É 5, pô. Não que eu queira enviesar nada, mas eu acho... Não, aqui são os dados completamente enviesados. Dá 5 estrelas e foda-se. Isso aí, manda pros amigos, manda pros colegas, manda pros inimigos, manda pra todo mundo, que a gente quer bater recorde com esse podcast. Manda pros inimigos, é muito bom. Tem uma coisa que não falha. Todo episódio que a gente fala isso, o episódio tem muita gente dando play, compartilhamento, a galera dá 5 estrelas, que é: a gente não quer que suas visualizações de dados, nem suas apresentações sejam um problema. Eu não quero que na hora que você vai falar com toda a empresa, você comece a gaguejar, você transpire, você comece a não saber falar, você trava igual o Eminem no primeiro momento lá do filme 8 Mile. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero, hipótese alguma, que você esqueça o que a gente falou, de deixar algo positivo em vermelho. Mas, se tu não compartilhar e der 5 estrelas, eu acredito que isso pode voltar contra você. Não que eu queira. Basta que tu ajude aqui, que o negócio segue normal, viu?
Se tu compartilhar der play, nada acontece, não, você. Mas se não compartilhar, o mundo é foda. Aí o mundo é foda. E aí eu vou meter o Alexa Injection agora, beleza? Pô, então tira o fone, galera, que você vai dar uma fone não. Tira o fone e bota na janela dos seus vizinhos, assim. Isso aí. Alexa, definir lembrete. Analytics Talks às 8 horas da manhã, toda quinta-feira. Pronto. A Alexa vai salvar agora. A casa de todo mundo vai notificar. Ingrid, mais uma vez, um inenarrável prazer ter você aqui no nosso humilde residência. Muito obrigado pelo papo, como sempre didático, a gente sempre aprende, você sempre ensina, e é uma honra ter sempre você aqui, topando trocar essas ideias com a gente. Mais uma vez, obrigado pela aula, tá? Eu que agradeço mesmo. E eu vou dar 2 diquinhas, assim, finais, assim, só porque eu tô estendendo meu horário aqui. Para quem curte demais esse tema de storytelling com dados, para quem ficou com a gente até aqui, dá uma olhada no projeto Makeover Monday. É um projeto que já acabou do Tableau, mas que rolou por muitos anos aí. Eles tinham um conjunto de dados novo toda semana e a comunidade criava dashboards, criava relatórios com aquele conjunto de dados. Eles têm vídeos, têm site, chama Makeover Monday. Deixa eu botar aqui. É um exemplo excelente de como a gente pode contar histórias muito diferentes com o mesmo conjunto de dados. Ou pode contar histórias de jeitos muito diferentes com o mesmo conjunto de dados. Então, se você curte storytelling com dados, é muito bacana para você ver esse projeto. E o outro é o meu projeto favorito de storytelling com dados, chama Data Sketches. Também é em inglês, eles têm livro também, ambos esses projetos viraram livros depois, mas Data Sketches vocês vão ficar de queixo caído com o nível do storytelling, com o nível das visualizações que eles têm, que as meninas têm nesse projeto. São 2 analistas que elas são fantásticas, assim, eu sou fã delas. E eu fico de boca aberta mesmo, assim, com as histórias que elas contam com dados. É muito bacana e elas falam sobre o processo também de criação daquelas visualizações. Irado. Mas meu irmão, podcast caindo, a gente sai daqui acaba explodindo, Lúcia. Essa fera aí, bicho. Muito forte. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sempre uma honra de verdade. Obrigada mesmo. Pode chamar, o próximo já tem uns 5 temas aí. Olha aí. É assim que a gente gosta. E a gente tá agradecendo por você que tá ouvindo o seu Fela. Porque esse aqui é o conteúdo para tu aprender, botar na prática, e o mínimo que você tem que fazer é fazer esse podcast chegar a mais gente. Ajuda a gente aqui, a gente tá agradecendo em teu nome a Ingrid aqui por ter topado dar essa aula pra gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!